aulinha de história? Na aula de história, vocês vão abrir o livro de vocês na página 55 e 56, tá? Espero que vocês já tenham dado uma lida, tá? Uma lida prévia aí nesse texto, né? E ele está falando sobre a vida dos indígenas, a população indígena aqui no Brasil, né? Acredita-se que no ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, havia em torno de 5 milhões de indígenas vivendo no território brasileiro, tá? E eles eram mais ou menos, né, eles eram divididos em várias etnias, né, várias etnias, por quê? Porque cada um tinha a sua cultura, né, o seu modo de viver, e acredita-se que eram mais ou menos 1.400 povos, né? Ou seja, 1.400, ou seja, 1.400 culturas diferentes, modos de viver diferentes, né? Esses grupos estavam distribuídos por todo o nosso território brasileiro, né? No livro de vocês aí, né, no primeiro mapinha, né, tem um mapinha aqui falando mais ou menos como que eles estavam, olha só, né? De azul aí, a tribo Tupi-Guarani, de amarelo, a tribo Aruaque, de laranja, G ou Tapuia, e de verde, as outras nações. Ou seja, então todo o território brasileiro era ocupado pelos indígenas, né? Cada povo lá num lugar do Brasil, né? Hoje em dia, estima-se que esse povo indígena, né, está mais ou menos por volta de 600 mil indígenas, ou seja, 600 mil indivíduos, né? Então vamos analisar da época do descobrimento de 5 milhões para 600 mil, caiu muito, muito, né? E aqui, ó, embaixo tem outro mapa, ó, Brasil, população indígena atual, olha só, né? É muito pouquinho, né? Onde está circulado aqui, ó, que é onde vive os povos indígenas, mas a população caiu muito. Embora não exista um censo do país para oficializar o número de indígenas, essa população está estimada em 600 mil, de acordo com o Instituto Socioambiental em Trabalho, isso publicado em 2010, né? Talvez aí tem alguma atualização, mas, né, a diferença vai ser muito pouca. Cada povo tinha e tem hoje os seus costumes próprios. Então, né, muitas tribos, né, hoje em dia, mantêm a sua cultura e a sua tradição, né? A tribo Tupi-Guarani, ela vivia no litoral brasileiro, né? Quando os portugueses chegaram aqui, foram, né, provavelmente a tribo Tupi-Guarani que eles tiveram o primeiro contato. Essas tribos, né, esses indígenas, eles não fixavam moradia num lugar só, né? Eles eram nômades, seminômades, né? Por quê? Porque eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, né? E do cultivo de milho e mandioca. Então, né, eles iam para terras onde o solo era fértil para esse cultivo desses alimentos, tá bom? A terra para os indígenas sempre foi de uso comum, ou seja, né, não tinha um dono da terra, né? A terra era para todos, né? Por quê? Porque o Brasil, né, com tantas matas, com tantas riquezas, né, não é possível que vai faltar alguma coisa para alguém, né? Então a terra era para todos. Todos tinham direito, né, de desfrutar do que a terra oferecia. Muitas vezes a disputa por terras provocava guerra entre os povos que viviam antes da chegada dos europeus. Então, muitas vezes, uma tribo ou outra, né, entrava em algum conflito. Era comum formarem-se alianças entre eles para a defesa dos interesses desse grupo. Então, muitas vezes, juntavam-se aí, uniam-se, faziam aliança aí 2 tribos, 3 tribos, né, para defender aquele território e não ceder aquele território para um outro grupo indígena. Hoje os indígenas ainda lutam para afastar os madeireiros, os garimpeiros e poceiros de suas terras, que já são demarcados, né? Então o que hoje em dia acontece, né? O Brasil, na época do descobrimento, era dos índios, né? Eles eram os donos da terra.
Só que com tudo, né, com a colonização, né, o seu território foi ficando mais menorzinho, né, mais isolado. E isso hoje em dia existe, né. Os índios hoje vivem em territórios demarcados para eles, né. Quem vem para cidades tal é só por opção deles, né, mas as tribos já têm o território delas. E eles hoje em dia, né, ainda tem que, né, criam conflitos, defendem o seu território, né, contra os garimpeiros, contra os madeireiros, contra os poceiros, tá? Então ainda hoje, nós com toda essa informação, eles ainda lutam para defender o território deles, tá? Aqui no último mapa, na página 56, as terras indígenas atualmente, né? Se a gente for analisar lá com o primeiro mapa com agora, né, os índios não tem nada, né? Sobrou nada para eles, tá? Então, as atividades é sobre esse texto aqui que nós falamos, né? Sobre a história e a população indígena, né? Antigamente e hoje em dia, tá? As atividades é o seguinte, olha só. Nos mapas 1 e 2 estão indicadas as terras de indígenas, onde viviam os povos no passado e onde vivem hoje. Qual dos dois mapas mostra que a população indígena ocupava todo o Brasil? Qual dos dois mapas? Onde mostra que o índio vivia em todo o território brasileiro. Em que estados brasileiros existe o maior número de terras indígenas atualmente? Então, você vai olhar lá no último mapa e vai escrever lá. Onde que tem mais indígenas atualmente? C. Localize e circule em vermelho no mapa 2 o número o estado onde você mora. Descubra se existem terras indígenas e registre sua resposta. Então, você vai lá no mapa 2. Aqui, ó, no mapa 2, tá? Vai lá e vai ver se tem, vai circular de vermelho e vai falar aqui na linha se existem indígenas, né, nas nossas terras. Assim, crianças, os grupos indígenas no Brasil vivem em aldeias com diferentes formas de organização. Leia a descrição desta aldeia Caiapó na próxima página e depois faça as atividades. Então, na próxima página tem aqui como que era a floresta, os homens e as mulheres. Aí, o que acontece? Você vai estar falando para você fazer o seguinte, ó, coloque uma folha de papel seda ou vegetal, pode ser uma folha branca, tá? De caderno de desenho, sobre a foto e faça o traçado dos seguintes elementos. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o traçado da praça central e a casa dos homens. Aqui, ó. No meiozinho aqui, ó. As moradias ao redor do centro, ao redor aqui, tá? E as matas. Você vai fazer só... Professor, não vai dar pra ver direito, não é pra ver direito mesmo não, tá? É só um esboço. Pronto, você preparou um croquis da aldeia. Leia o texto que descreve cada parte da aldeia Caiapó e numere-as sobre o traçado que você fez. Na aldeia Caiapó, cada lugar tem sua função. Então, você vai falar onde você vai colocar número 1, casa central, tá? Ó, aí você vai fazer de acordo com o que tá falando aqui, ó. Na 58. Pinte no croquis cada parte da aldeia. De vermelho, o centro da aldeia. De amarelo, as moradias ao redor do centro. E de verde, as matas. Depois, se você já tiver pegado o seu caderno, você vai colar esse desenho, vai fazer um cabeçalho e vai colocar a história, página 57, 58 e vai colar esse desenho lá, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui no nosso grupo, tá bom? Beijinho, até a próxima aula.